Olá, querida mulher empreendedora, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja multiplicada sobre a sua vida. Chegamos ao quinto dia da nossa campanha de oração com o lema Tenho uma grande obra a fazer e não posso parar. Nosso tema de hoje é Superando Desafios. Quem de nós nunca precisou de se revestir de coragem para suportar e superar os desafios que se colocam no nosso caminho? Mas o livro de Romanos, no capítulo 8, verso 37, ele dá para nós não apenas uma esperança, mas uma promessa de que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Então, se somos mais que vencedores, os desafios, eles estão ali exatamente para testar a nossa fé. Até que ponto você confia que Deus está contigo, que Deus vai fazer, que Ele é poderoso para fazer aquilo que você necessita. Eu quero inspirar a sua vida hoje através da história de Jael. Jael, uma mulher que estava naquele embate aonde a juíza Débora, ela liderou o exército de Israel contra o exército de um general chamado Císera. O que eu não te contei é que Císera fugiu quando percebeu que aquele exército que ele estava liderando não daria conta de enfrentar o exército de Israel. O exército de Israel estava mais poderoso e, principalmente, o Senhor era com eles. Então ele fugiu. E para onde ele fugiu? Para a casa de uma mulher chamada Jael, para a tenda dela. E essa mulher teve diante de si um tremendo desafio, porque o general do exército inimigo estava ali na tenda dela. E qual era a opção que ela teve? De simplesmente se revestir de coragem para ganhar a confiança dele. Ao ganhar a confiança dele, ele relaxou, dormiu e aí ela lhe cravou uma estaca na cabeça, porque ela sabia que o Senhor era com ela. Ela sabia que aquela era uma determinação de Deus, que nenhum daqueles homens escapasse. Então, ela quebrou ali diversos paradigmas, e aí eu quero inspirar você com a história dela. Porque não apenas ela se levantou de coragem para fazer algo que ela não era humanamente capacitada para fazer, né? E você sabe que em alguns momentos você vai se deparar com situações em que você precisa se levantar, em que só tem você para resolver e que você precisa esquecer que você não é capaz. Coloca o Senhor na frente e a capacidade virá da parte dele. A unção de Deus virá sobre a sua vida para fazer você exercer aquilo que normalmente você não faria. Mas nós aprendemos uma coisa maior ainda com essa mulher. A história de Jael mostra para nós que Deus se importa conosco. Apesar de sermos ditas como frágeis, né? A mulher é tida como sexo frágil, mas a história de Jael mostra para nós que quando o Senhor é conosco, nós nos transformamos em verdadeiras leoas para defender a nossa casa, para defender os nossos filhos, para defender o nosso patrimônio, para defender o nosso negócio, para defender a nossa honra. Nós viramos leoas, porque o Senhor é conosco. Então eu quero que você creia nisso e que a nossa oração hoje se dirija nessa direção, de que o Senhor é conosco. Apesar de sermos quem somos, não é na força do nosso braço que o milagre acontece, mas é na fé e na expectativa do nosso coração que o Senhor faz uma grande obra em nós e através de nós. A história de Jael mostra para nós a importância de andar plenamente em obediência ao Senhor, porque Deus usou uma mulher para fazer algo num tempo e numa circunstância em que normalmente ninguém daria crédito de que uma mulher seria capaz de fazer. Mas
juntamente com Débora, elas desafiaram a ideia de que mulheres eram apenas personagens secundárias na narrativa bíblica. Elas demonstraram coragem, demonstraram sabedoria e liderança, mostrando que Deus pode usar pessoas de qualquer sexo e condição para cumprir os seus propósitos. A minha oração hoje é que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. E eu quero que a sua oração é que ele te fortaleça para que você seja capaz de vencer os desafios. Vamos orar? Deus bendito, exaltado é o teu nome, santo é o teu nome. Nós apresentamos a ti cada uma dessas mulheres que estão aqui conosco nessa campanha de oração e te pedimos, ó Deus eterno, que o Senhor venha capacitar a cada uma delas a superar os desafios que vão se colocar no caminho delas. Que a mão do Senhor seja sobre elas, que a bênção do Senhor seja sobre elas, que elas sejam revestidas de autoridade. Porque os nossos negócios não se fazem apenas com conhecimento, mas se o Senhor não for o nosso sócio, eles não vão frutificar. Por isso, Pai eterno, nós clamamos ao Senhor, nos ajude a superar os desafios do nosso caminho, para que possamos honrar o teu nome com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para executar. Que assim seja para a honra e glória do nome de Jesus. Nós assim oramos, já agradecidas, e se você concorda, diga amém e fique à vontade para fazer a sua oração. Que o Senhor te fortaleça e te capacite e te coloque de pé.